No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Operação Lava Jato do Rio de Janeiro, com autorização do juiz Marcelo Bretas, realiza buscas e apreensões contra advogados de Lula, Witzel e ex-representante da família Bolsonaro, Fred Wassef, acusados de desviar pelo menos 150 milhões do Sistema S. Ordem dos Advogados do Brasil repudia a ação a pedido do Ministério Público Federal e vê clara tentativa de criminalização da advocacia. Ministro Dias Toffoli deixa a presidência do Supremo nesta quinta e dá lugar a Luiz Fux no comando da Corte. Essas e outras notícias na edição desta quinta-feira, 10 de setembro do ano de 2020 do programa Faixa Livre. Comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Ontem a Lava Jato aqui do Rio de Janeiro, outra que gosta de atropelar a ordem democrática e atuar politicamente, tal qual a Força Tarefa lá de Curitiba, realizou a Operação Esquema S, que investiga desvios de pelo menos 150 milhões de reais do Sistema S do Rio de Janeiro por escritórios de advocacia tanto no Rio como em São Paulo. Entre os alvos estão os advogados do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin e Roberto Teixeira, do governador afastado Wilson Witzel, Ana Tereza Basílio e Frederic Wassef, que representou a família Bolsonaro. A operação foi autorizada pelo juiz Marcelo Bretas, amigo íntimo do ex-capitão do Exército. Foram expedidos 50 mandados de busca e apreensão cumpridos pela Polícia Federal. Segundo o Ministério Público Federal, autor da denúncia, alguns dos pagamentos foram, abre aspas, sob contratos de prestação de serviços advocatícios ideologicamente falsos, fecha aspas, sem contratação formal e sem critérios técnicos como concorrência ou licitação. Os advogados que eu citei se tornaram réus, já que a denúncia foi aceita por Bretas. O advogado de Lula, Cristiano Zanin, afirmou que todos os serviços prestados pelo seu escritório à FEComércio do Rio estão, abre aspas, devidamente documentados em sistema auditável, fecha aspas, e disse que a medida se trata de um atentado à advocacia e retaliação. Ele lembrou também o timing da operação, já que ela acontece um dia depois de vencer o prazo para que a Lava Jato explicasse sua cooperação com os Estados Unidos sem que o tivesse feito. Já a Ordem dos Advogados do Brasil divulgou uma nota por intermédio de sua Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia e da Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas, considerando a operação autorizada por Bretas uma, abre aspas, clara tentativa de criminalização da advocacia, fecha aspas. Eu vou passar agora à leitura da nota da OAB a respeito de mais esse atentado promovido pela Força Tarefa dita anticorrupção. A Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia e a Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil denota nas operações desta manhã mais uma clara iniciativa de criminalização da advocacia brasileira. Ao tempo que ansiamos por um Brasil limpo e de combate à corrupção, não apartaremos do devido processo legal tampouco de seus valiosos instrumentos, dentre eles as prerrogativas da advocacia.
A Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e a Procuradoria Nacional do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil trabalharão para cintilar todas as violações aos direitos e prerrogativas da advocacia e encetará todas as medidas administrativas e judiciais, de natureza civil e penal, contra os que se lançam e insistem em criminalizar a advocacia brasileira. As prerrogativas da advocacia e persecução penal são elementos jurídicos harmônicos e absolutamente conciliáveis. O processo de criminalização da advocacia, que desrespeita as prerrogativas, é ditatorial e atenta contra o Estado de Direito e a democracia. Não há Estado democrático sem uma advocacia livre. A Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia e a Procuradoria Nacional das Prerrogativas cumprirão o seu papel histórico e não transigirão na defesa dos advogados e das advogadas brasileiros. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o advogado, o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do Rio de Janeiro, e ex-deputado federal pelo PT, Wadi Dammouche. Wadi Dammouche, bom dia. Bom dia, amigas e amigos. Bom dia, Anderson. É sempre uma satisfação renovada estar aqui com vocês, debatendo os assuntos tão importantes que vocês incluem na pauta. Wadi, eu quero te agradecer por mais essa entrevista para nós aqui no Faixa Livre. Wadi, nós já conversamos aqui recentemente com você sobre todo esse cenário que envolve a Operação Lava Jato de Curitiba, alvo da Procuradoria-Geral da República. Na semana passada, o procurador Deltan Dallagnol deixou a força-tarefa alegando problemas pessoais, o que suscitou desconfiança, dado seu desgaste por conta de uma série de denúncias recentes. Tanto que na última terça-feira, o Conselho Nacional do Ministério Público puniu o procurador com censura em uma das ações que correm lá no MP, devido a uma publicação de Dallagnol contra o senador Renan Calheiros, quando este concorria à presidência do Senado no ano passado. Ao que parece, as peças estão se encaixando para que se consolide o fim da força-tarefa lá de Curitiba. Já não era hora, não é, Wadi? O Dallagnol, ele já deveria ter sido punido há muito tempo.
Aliás, desde que eu exerci o mandato lá na Câmara dos Deputados, foram inúmeras as representações que nós fizemos, eu, o Paulo Pimenta, contra esse rapaz, por conta de uma série de desmandos patrocinados por ele na condução da Lava Jato, né? Aquelas palestras, o seu abuso de autoridade, né? As suas medidas arbitrárias. E o Conselho Nacional do Ministério Público sempre passou a mão na cabeça. Quando não era para adiar eternamente, né, o julgamento do processo, arquivava sumariamente, sem fundamentação razoável, né? Então, Dallagnol foi construindo uma trajetória de desmandos, né, enquanto a Lava Jato estava blindada, enquanto ela era simplesmente um instrumento de perseguição ao PT e ao presidente Lula. Quando ela passou para mostrar isenção, a mirar seus canhões para outras personagens, outros partidos, aí aquilo que nós prevíamos começou a acontecer, né? Eles, Dallagnol, Moro, etc., não serviam mais, já haviam feito o serviço sujo. Essa pena de censura, ela não deve ser minimizada, né? Primeiro pelo ineditismo. Finalmente Dallagnol, né, tomou uma reprimenda. Foi uma porretada? Não. Mas também não foi uma palmadinha no bumbum, né? Porque a pena de censura, ela fica anotada nos assentamentos e pode prejudicar a progressão na carreira, né? Agora, quanto ao fim da Lava Jato, pode até ser, embora o senhor Marcelo Bretas queira dizer que não, né? Mas o lavajatismo continua a todo vapor, né? E é o lavajatismo que nós temos que combater e extinguir das instituições brasileiras. O curioso, Wadi, é que esse julgamento lá no CNMP se deu após o ministro Gilmar Mendes derrubar uma decisão do seu colega de corte Celso de Mello que suspendia a análise do caso. Só que o Gilmar Mendes havia conversado pouco antes dessa medida justamente com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. A Lava Jato enfrenta resistência inclusive no STF. Como eu disse ainda há pouco, a Lava Jato cumpriu seu papel sujo. A Lava Jato criminalizou culpados inocentes, mas sempre de forma arbitrária. A Lava Jato arrasou com a economia brasileira. A Lava Jato destruiu setores estratégicos, pujantes da nossa economia, como o setor de petróleo e gás, como a infraestrutura, empresas de engenharia, da construção civil, esvaziou a Petrobras e desmoralizou essa empresa que sempre foi orgulho dos brasileiros, desmoralizou no plano internacional, né? Então a Lava Jato, ela criou, né, insatisfações da esquerda à direita, né? E não é que ela tivesse, e isso não pode ser confundido com isenção, né? Juiz que combina a condenação com procurador não é isento, procurador que combina a condenação com juiz não é isento. Sobretudo quando estão a soldo de projetos imperialistas, como é o caso da Lava Jato. E é claro que os juízes garantistas do Supremo Tribunal Federal, diante de tantos abusos, diante de tantas arbitrariedades, começaram a reagir, né? Como é o caso dos ministros Gilmar Mendes e Lewandowski, né? Então isso não me causa surpresa. Por falar em Supremo, Wadi, o ministro Dias Toffoli deixou hoje a presidência da corte, dando lugar ao Luiz Fux. Como é que você analisa esse período de 2 anos do ex-advogado-geral da União durante o governo Lula à frente do STF? Ele te decepcionou? Estou muito pessimista em relação a essa perspectiva, né? O ministro Luiz Fux, ele não se enquadra no perfil de um juiz garantista. Ele teve, né, um envolvimento forte com a Operação Lava Jato, né, a ponto
de gerar aquela entusiasmada expressão, né, por parte de Moro e Dallagnol em Fuchs We Trust, né? E nesse sentido, acho que o Supremo, pelo menos no que diz respeito à sua presidência, vai continuar devendo, do meu ponto de vista, à democracia brasileira, né? Nesse sentido, eu com, não vejo como uma boa perspectiva né, a futura gestão do ministro Luiz Fux. Espero estar enganado, né? Espero que o ministro Fux, nesse sentido, me decepcione, né? Mas acho difícil. Wadi, aquele processo de judicialização da política que nós temos no país, especialmente por conta da Lava Jato, segue a todo vapor aqui no Rio de Janeiro. E eu gostaria da sua análise para 3 episódios recentes. Primeiro, esse envolvendo o afastamento do governador Wilson Witzel por uma decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, que acabou posteriormente sendo aprovada pelo órgão especial da Corte. Você classificou como correta essa medida, sendo que é um processo de impeachment contra o Witzel na Assembleia Legislativa do Rio? É preciso ter claro que, ao lado da chamada judicialização da política, né, que de fato é um fenômeno que ocorre aqui no Brasil já há algum tempo, nós temos, a par desse fenômeno, nós temos a politização da justiça. O partido do judiciário, o judiciário agindo de forma político-partidária, né, de forma seletiva, de forma a tutelar o mundo da política, né? Eu quero fazer uma retificação aí na sua pergunta, Anderson, porque eu não achei correta, não, a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Nem a decisão monocrática do ministro Benedito Gonçalves, né, que afastou de uma canetada do exercício do cargo o governador Wilson Witzel, como a decisão posterior da Corte Especial do STJ, que ratificou por maioria a decisão do ministro Benedito, né? Porque a arbitrariedade continua. Essa decisão, para ser correta, ela só poderia acontecer, né, após recebida a denúncia. Recebida a denúncia, o governador tendo se defendido, né, da acusação, e o tribunal entendendo que é recomendável o seu afastamento cautelar, aí está certo. Aí, formalmente, pelo menos, está certo. Agora, como foi feita, né, o que a Corte Especial do STJ, na verdade, confirmou foi uma arbitrariedade, né? A decisão colegiada, do meu ponto de vista, não teve o condão, né, de, digamos, sanear a decisão anterior monocrática do ministro Benedito Gonçalves. Outro foi esse caso relacionado aos Guardiões do Crivella, milícia arregimentada pelo prefeito do Rio de Janeiro para cercear o trabalho da imprensa e impedir que a população fizesse denúncias sobre o péssimo atendimento nos hospitais municipais. Neste caso, o Ministério Público e a Polícia Civil estão investigando, enquanto a Câmara dos Vereadores rejeitou a abertura de um processo de impedimento contra o bispo licenciado da Igreja Universal. Há muita diferença entre esse episódio e o que envolve o governador? Você crê no afastamento do Crivella pela via judicial, já que a política se encarregou de absolvê-lo? Se de um lado podemos falar de judicialização da política, por outro, né, nós podemos identificar outro fenômeno, né, que é a milicianização da política, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, né? O atual presidente da República, oriundo do Rio, e as suas ligações com a milícia e com processos milicianos é notória, dele, né, e a dos seus rebentos, a dos seus filhos, né? E essa milicianização, ela gera uma dinâmica, vai gerando uma cultura, né,
E o prefeito do Rio de Janeiro se apegou a isso. O prefeito do Rio de Janeiro, com essa história dos tais guardiões do Crivella, ele se vale, né, de um método miliciano para fazer política, no caso, para se blindar, para cercear, né, o exercício jornalístico, né, tendo em vista, inclusive, como é que ele se defende do seu péssimo governo, um governo calamitoso, um dos piores prefeitos da história da cidade do Rio de Janeiro. Melhorando a sua performance administrativa, procurando aprender com os erros? Não. Tentar calar a boca daqueles que apontam seus erros, daqueles que reclamam, daqueles que querem uma presença maior e melhor do prefeito, mais qualificada, em relação aos inúmeros e inúmeros problemas que a cidade do Rio de Janeiro atravessa, né? E aí nós vemos, né, essa história dos guardiões, né, do Crivella, né, que ameaça a população que reclama, né, não permite que o cidadão, né, vá à Câmara dos Vereadores reclamar, e a Câmara dos Vereadores, quando é chamada a dar uma resposta, né, em face dessa total arbitrariedade aberta do prefeito, a Câmara dos Vereadores vira as costas e se nega, né, se negou a abrir, por exemplo, um processo de impeachment diante desse fato grave, perfeitamente cabível. E aí, mais uma vez, se parte para o empoderamento do sistema de justiça, né? Já que o parlamento, no caso o parlamento municipal, não toma providências em relação, inclusive, a uma atividade básica do Poder Legislativo, que é o de fiscalizar o Poder Executivo. E aí joga nas mãos do Ministério Público, da polícia, né? E depois a gente sai reclamando da judicialização, né? Então, é claro, diante da inércia do poder Legislativo Municipal, bate-se às portas do Ministério Público e depois do Judiciário, né? É a alternativa que restou. Mas isso também se traduz no empoderamento, né, desse sistema de justiça e que tanto mal causa à democracia brasileira. Por último, o ex-prefeito Eduardo Paes virou réu na Justiça Eleitoral na última terça-feira, acusado de receber 10,8 milhões de reais em propina da construtora Odebrecht durante a campanha eleitoral de 2012. Essa denúncia do Ministério Público acontece há cerca de 2 meses do pleito deste ano, onde Paes é novamente candidato. Nas eleições para o governo do estado, ele também foi alvo de uma ação judicial próximo das eleições. Longe de mim querer defender o Eduardo Paes, Adir. Nós que estamos aqui no Rio conhecemos bem a figura. Mas você acha que essas medidas são apenas coincidência ou atendem a outros interesses? O prefeito Eduardo Paes, o ex-prefeito Eduardo Paes, né, ele está percebendo, como já percebeu, né, em 2018, o que a politização da justiça é capaz de fazer. Aliás, o ex-prefeito acabou colaborando com isso, né, ao apoiar o golpe de 2016 que tirou a presidenta Dilma, né, do Palácio do Planalto, né. Aliás, isso acontece com muitos, né, com o próprio o Wilson Witzel, né, muita gente aí que aplaudiu o Lava Jato, né, muita gente aí que ajudou a perpetrar o golpe de Estado, né, hoje está vendo as consequências para o Estado Democrático de Direito que a sua atitude no passado causou e que acaba vitimando, né, essas pessoas. Eu particularmente acho, e aí, seja culpado, seja inocente, eu tenho um pé atrás hoje com qualquer atividade do sistema de justiça, sobretudo as atividades ligadas à Lava Jato. Eu acho que na Lava Jato, 100% delas são arbitrárias, são ilegais, são inconstitucionais e não respeitam o devido processo legal, né? E são seletivas, né? Então, em 2018,
Eduardo Paes foi alvo, né, de matéria requentada, né, e isso serviu, né, para possibilitar a vitória do Wilson Witzel, né, amigão do juiz Marcelo Bretas. E agora, mais uma vez, Marcelo Bretas, na véspera da eleição, resolve acatar uma denúncia de fatos, se não me engano, fatos ocorridos em 2012. Né? O que acontece é que o sistema de justiça quer, né, colocar de joelhos a política. Né? Então, o que se espera do Eduardo Paes e de outros candidatos? O que quer saber? Quer saber o que ele pensa para a cidade. Quer saber o que soluções ele se propõe a dar para os problemas da cidade. Mas não, o sistema de justiça reduz a política a saber se o sujeito é corrupto, se não é corrupto, se está respondendo a processo, se não está respondendo a processo. E aí isso dá margem, né, a Bolsonaro, a Wilson Witzel, né, e coisas parecidas, que não querem perder tempo com programa, que não querem perder tempo com propostas, mas que atuam nessa dimensão da política que é a pior dimensão, a dimensão moralista, a dimensão criminalizante. Quem segue atentando contra a democracia é a família Bolsonaro, não é, Wadir? Esse pedido dos advogados do Flávio, aceito pela juíza Cristina Serra Feijó, da 33ª Vara Civil, proibindo a divulgação de documentos vazados a respeito do inquérito das rachadinhas, é mais um exemplo de que estamos muito próximos de termos novamente um regime de exceção no país, com a liberdade de imprensa sendo caçada. O vazamento de informações de processos, sigilosos ou não, para a imprensa, é algo que se consolidou aqui no Brasil, sobretudo no período, né, do auge da Lava Jato. Naquela época, os advogados ficavam sabendo do andamento processual pela Rede Globo. Né? O advogado ali era o último a saber. Então, com base em que se justificava esse tipo de cenário? Liberdade de imprensa. Ainda que o processo seja sigiloso, mas se a imprensa, o jornalista, teve acesso, é papel do jornalista reconhecido que ele divulgue. Em alguns países não é assim não, em alguns países é proibido a imprensa divulgar material, documentos, né, que sejam oriundos de processo, sejam eles sigilosos ou não. Né? Mas o Brasil segue mais ou menos a linha do que acontece nos Estados Unidos. Deixa publicar, se houver prejuízo, né, se alguém se sentir prejudicado e ofendido pela matéria, processe o jornal. Né? Mas não se pode proibir. No entanto, o que acontece com o Flávio Bolsonaro é o contrário, né? A juíza efetivamente estabeleceu censura. A juíza disse que simplesmente não poderia divulgar a matéria. Esse é um comando, ou seja, a proibição de divulgar documentos processuais que estejam sob sigilo, é um comando para o funcionalismo, para o próprio juiz, para o funcionário enfim, da vara, mas não para a imprensa. Não é assim que funciona no Brasil. Mas parece que, em se tratando de Bolsonaro, admite-se, né, qualquer tipo de conduta imprópria. Né? O que a juíza da 33ª Vara Civil praticou foi simplesmente censura, né? Não permitir a divulgação por parte da empresa de documentos que chegaram-lhe às mãos. E aí tem que ver na própria vara da juíza, né,
ou no Ministério Público, quem foi que vazou. Agora, proibir o jornalismo de divulgar, isso, do meu ponto de vista, é censura. Adi, eu gostaria de conversar com você também a respeito de dois discursos que tivemos no Dia da Independência, na última segunda-feira. Primeiro, aquele em rede nacional do presidente Jair Bolsonaro, onde ele tentou posar de estadista, mas acabou mostrando a figura nefasta que é, dizendo que o país esteve ameaçado pelo comunismo antes do golpe militar, em 1964. Como é que você analisou a fala do ex-capitão do Exército? Bolsonaro tentar posar de estadista, né? Toda vez que ele tentar isso, ele vai dar com os burros na água, né? Porque o Bolsonaro lembra qualquer coisa de ruim. Ele jamais lembrará um estadista. Ele jamais aparecerá como estadista, porque ele é o contrário, ele expressa as qualidades diametralmente contrárias àquelas que o estadista apresenta. Um estadista pensa no seu povo, um estadista pensa no seu país, na sua nação. Um estadista ajuda a construir cenários, não é? E aí, independentemente da ideologia que tenha, se é de direita, se é de esquerda, é claro que alguém de esquerda tem uma perspectiva de justiça social muito mais acentuada do que tem alguém de direita. Mas o estadista pensa grande, o estadista pensa contemporaneamente, né? Bolsonaro não. Bolsonaro é um sujeito tosco, é um sujeito de mediocridade exacerbada, né? E que se apresenta no dia 7 de setembro como alguém que vai falar da ameaça comunista no Brasil. Se isto já era algo patético há 40, 50 anos atrás, né? Mas era por conta da polarização da Guerra Fria, né? Em que esse tipo de retórica anticomunista cumpria um determinado papel de emulação, né? De confronto entre os dois blocos que então davam as cartas no mundo. Hoje em dia você viu com essa história de ameaça comunista e no momento em que o Brasil atravessa seu pior momento sob qualquer ponto de vista, né? Crise sanitária, desemprego, meio ambiente, ver o presidente da República vir com esse discurso tosco, sem uma palavra de compaixão para com o povo brasileiro, sem uma palavra de solidariedade, sem apontar caminhos, sem apresentar cenários futuros, né, de melhores condições de vida para a maioria da população. Então é esse o presidente da República que nós temos, que infelizmente a maioria do povo elegeu, né? Isso impõe, né, a que essa parcela da população que se deixa levar pelo antipetismo, que se deixa levar pelo discurso da criminalização da política, pense melhor e passe a valorizar o seu voto, né? Porque votar em gente como Bolsonaro, de uma certa forma, é anular o voto. Só que não anula, só que bota o sujeito lá na cadeira presidencial para ele fazer todo o mal, né, como está fazendo hoje aqui no Brasil. O outro, Adi, foi justamente o discurso do ex-presidente Lula, divulgado nas redes sociais, onde ele se colocou à disposição do país para a superação ao bolsonarismo. Além de fazer sua análise a essas declarações do ex-presidente no 7 de setembro, Adi, eu queria saber se você ainda acha o Lula como uma figura politicamente viável para concorrer à presidência em 2022. Se nós pusermos em confronto, né, os dois discursos, o discurso de Jair Bolsonaro e o discurso do ex-presidente Lula, nós veremos ali quem é o verdadeiro estadista, né? Quem de fato fala ao coração do povo, quem de fato, quando se expressa, traz esperança, quem aponta caminhos, quem tem um programa, quem se mostra solidário à maioria do povo brasileiro, a maioria composta de pobres, né, de trabalhadores, muitos desempregados, que moram nas nossas periferias, sem serviço público decente,
atravessando um momento de crises sanitárias sem precedentes, não é? E recebe uma palavra de solidariedade. Esse é o estadista. O estadista é aquele que se apresenta ao seu povo, né, como portador da esperança, e o presidente Lula tem toda a autoridade nesse sentido. O presidente Lula já foi presidente, né? O presidente Lula, quando exerceu o governo por 2 mandatos, ele teve um papel fundamental na melhoria das condições de vida material do povo brasileiro, né? E foi esse homem que se apresentou, que tem esse legado, que é um legado positivo, que é um legado estrutural, que é um legado, né, de redenção do povo brasileiro, né? Com base nesse legado é que ele se apresentou, né, ao povo brasileiro, mas não ficou falando do passado, das suas realizações, né? Enfrentando esse cenário trágico que o Brasil atravessa, né, e que é agravado pela inépcia, pela irresponsabilidade, né, pelas condutas criminosas do atual presidente da República, né? Se nós colocarmos em confronto os 2 discursos, nós ali vamos ver, vamos enxergar quem é o verdadeiro estadista. E o presidente Lula se apresentou e deixou claro que está muito longe de se aposentar. Por mais que tenha uma folha de serviços prestados ao país, ele disse que está na trincheira, que está no combate e que o povo brasileiro pode contar com ele. Isso pode ser lido como uma futura candidatura presidencial? Pode ser que sim, pode ser que não, né? O que o presidente Lula, o que se exige em relação ao presidente Lula é que o povo possa escolher, né? Não é juiz nem promotor público que deve escolher candidato à presidência da República. Por isso, os direitos políticos do presidente Lula devem ser devolvidos. Não é só para fazer justiça a ele, não é para fazer justiça ao povo brasileiro. E porque o povo brasileiro merece o melhor. Adi, e essa nova fase da Operação Lava Jato, autorizada pelo juiz Marcelo Bretas, que mirou uma série de advogados, entre eles o Cristiano Zanin, que representa o ex-presidente Lula, Ana Tereza Basílio, que defende o Wilson Witzel, e o Frederic Wassef, ex-advogado da família Bolsonaro. Eles são investigados pelo desvio de pelo menos 150 milhões de reais do Sistema S aqui no Rio de Janeiro, a partir de serviços prestados para a Fecomércio. A OAB lançou uma nota citando a operação como uma clara tentativa de criminalização da advocacia. Como é que você observou essa nova ação da Lava Jato? O que vimos hoje nessa investida contra a advocacia foi a demonstração nua e crua do processo penal de espetáculo, que não tem uma finalidade sincera que não seja a de produzir o espetáculo. A finalidade é essa, né? O processo penal de espetáculo, ele se realiza por si só. Pouco importa se o sujeito, pouco importa se o advogado ou advogada tenha praticado algum ato ilícito. O que importa é a pirotecnia, o que importa é o espetáculo, o que importa é a desmoralização da reputação, da imagem, né? Porque a vida tem mostrado que para condenar, para dizer que praticou atos de corrupção, as manchetes são absolutamente generosas. Quando se trata de noticiar absolvição, não dá nem nota de rodapé. O sistema de justiça lavajateiro está pouco se incomodando se esse tipo de atitude contribui ou não contribui para o efetivo combate à corrupção. E é claro que, ao mirar nos advogados, acaba se acertando, sobretudo, na cidadania, que necessita de uma advocacia forte, de uma advocacia respeitada, para fazer valer os seus direitos. Então, o Marcelo Bretas, né, que hoje é o bastião do arbítrio e do abuso de poder configurados na Lava Jato,
ele deu um recado. Olha, aqui nós estamos vivos, aqui nós mandamos e desmandamos. Sobretudo, desmandamos, né? É algo absolutamente contraditório e mostra a ilegalidade, a inconstitucionalidade dessa decisão, que já houve denúncia. Ora, se já houve denúncia, como é que está se praticando atos de investigação? Porque busca e apreensão de documentos configura ato de investigação, né? Se ainda está se investigando, se ainda está se coletando provas, como é que já há denúncia? Então, tudo isso mostra o desapreço, né, desse juiz, da Lava Jato, né, com a ordem jurídica e com a Constituição, né? Marcelo Bretas hoje é um juiz universal, assim como Sérgio Moro era. As regras de competência não valem nada, né, quando se trata de Lava Jato, né? Falou-se em corrupção, o Marcelo Bretas se apresenta, né, a Lava Jato se apresenta como o órgão competente para investigar, processar e condenar. Para encerrar, mais uma polêmica que se estabeleceu lá em Brasília se deu por conta dos votos da bancada do PCdoB e de alguns parlamentares do Partido dos Trabalhadores a favor da anistia das dívidas de instituições religiosas. Como é que você avalia essa posição dos deputados na Câmara a respeito dessa matéria, Wadi? Em relação a esse tema das igrejas, eu tenho posição clara em relação a isso. Acho que as igrejas devem pagar imposto e entendo que anistiar dívidas, né, de igrejas pelo simples fato de serem igrejas, do meu ponto de vista, é equivocado. Eu não vou aqui fazer comentários sobre a conduta individual nessa votação de cada deputado, Eu já estive lá na Câmara dos Deputados. Quando há votações polêmicas como essa, a gente sabe como um deputado votou ou deixou de votar quando ele ou ela é da sua bancada, porque sempre se debate isso. Olha, eu vou votar assim por isso, por esse motivo ou por aquele motivo. Vou deixar de votar assim por esse motivo ou por aquele motivo. Como eu não estava lá, eu não sei que motivos foram determinantes para que parlamentares, né, de bancadas, como a do PC e do PCdoB, que historicamente defendem, né, posições, defendem o Estado laico, né, tem uma posição crítica em relação a essa mistura explosiva de religião e política, né? Eu não estava lá para saber por que votaram dessa maneira. Agora, eu particularmente não votaria assim, né? Acho que esse papel, sobretudo os setores fundamentalistas dessas igrejas, o papel que eles vêm tendo, né, na desconstrução da nossa democracia, no desrespeito ao princípio constitucional do Estado laico, não é? Faz com que não se devesse, não é, ter esse tipo de benevolência quanto à dívida das igrejas. O cidadão comum, quando deve, né, tem que pagar a sua dívida. Se não paga, é executado. Se não paga, perde a casa. Se não paga, arca com as consequências mais danosas, né, que, sobretudo, os mais pobres arcam, né, quando são devedores. Então, por que essas igrejas, né, essas igrejas milionárias, essas igrejas, e muitas vezes, né, algumas delas milionárias com base na exploração do povo, né, por que não vão pagar suas dívidas? Por que vão ter dívidas anistiadas? Isso não tem nada a ver com liberdade religiosa, isso não tem nada a ver com liberdade de culto. Quem deve tem que pagar e ponto. E isso envolve as igrejas também. Wadi Damujo, muito obrigado por mais uma vez conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e deixo aqui um abraço. Eu, mais uma vez, agradeço o convite. É sempre um prazer
estar com vocês aqui, né, debater assuntos, né, me pronunciar sobre assuntos tão importantes, né, que esse programa pauta. E estarei sempre à disposição. Toda vez que chamado for, estarei aqui para, enfim, firmar minha posição em relação a esses mais diversos temas. Então, eu desejo a todos uma boa semana, né, e até a próxima. Conversamos aqui com um advogado, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro e ex-deputado federal pelo PT, o Adi Damus. Dentro desse processo de transição que vem ocorrendo no programa nos últimos tempos, os ouvintes que desejam ajudar a manter o Faixa Livre no ar devem passar a fazer as suas contribuições na conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, cuja agência é a do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização dos depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984-550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nesta conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. É importante lembrar que os ouvintes que têm depósitos agendados para a antiga conta da AEPET devem fazer a mudança do agendamento no seu respectivo banco. Repetindo mais uma vez a conta da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, o SINMED-RJ, Alexandre Teles. Alexandre Teles, bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite. É sempre um prazer enorme estar aqui no programa conversando, enfim, com a população sobre temas tão relevantes, né, de saúde pública e que geram muitas dúvidas na sociedade, enfim, e que a gente tem debatido muito, tanto no campo da medicina, da saúde pública, enfim. Alexandre, muito obrigado por conversar mais uma vez conosco aqui no Faixa Livre. Alexandre, todo aquele escândalo que nós vimos na Secretaria de Saúde do Estado do Rio, que acabou suscitando no afastamento do governador Wilson Witzel, de alguma forma se repetiu também no município, só que, digamos, com uma outra roupagem. Foi descoberta essa verdadeira milícia organizada no gabinete do prefeito Marcelo Crivella, com funcionários que têm cargos comissionados para impedir que a população denuncie à imprensa o mau atendimento em hospitais do município por conta da má gestão do chefe do executivo. Como é que vocês, do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, receberam essa denúncia, Alexandre? Essa é uma situação absurda. Em primeiro lugar, é importante sempre ressaltar a necessidade, no Estado democrático de direito, da gente defender a liberdade de imprensa, né? Não pode ser cerceado de maneira alguma. Uma outra questão importantíssima que a gente tem que sempre frisar é que uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde é a participação social. A participação social através das instâncias, né, do próprio Sistema Único de Saúde, as conferências, os conselhos, mas a participação social daquele usuário que está ali na sua unidade, que tem queixas, enfim, que vai denunciar as suas questões através das ouvidorias, através da imprensa ou através das mídias sociais, enfim. O SUS, ele é democrático, né? O SUS, ele é construído também
com os usuários, com os profissionais de saúde, não é apenas o desejo dos gestores, né? Então, os usuários têm que ser protagonistas na construção das políticas públicas. Então, é inadmissível que a gente tenha funcionários cerceando a fala da população do Rio de Janeiro e que não deixa as pessoas denunciar o cenário de desmonte que a gente tem em muitas das unidades de saúde, né? Isso é um completo desrespeito. E um outro desrespeito também é que essas pessoas são cargos comissionados, né? Ou seja, pagos com dinheiro público, pessoas que nada produzem para a sociedade carioca de uma maneira geral, né? Não estão ali, alguns eram contratados para analisar multas, não estavam fazendo o seu serviço, outros para fazer uma assessoria técnica, enfim, pessoas ganhando de 3 a 10 mil reais, isso é um absurdo enquanto a gente tem concursos públicos, né? Porque a gente não tem plano de cargos, carreiras e salários para os profissionais da saúde do município do Rio de Janeiro. Então, a gente tem funcionários, e aí a gente pode pegar a exemplo o último concurso, né, realizado ano passado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, 2019, que o técnico de enfermagem, ele entra ganhando estatutário, servidor efetivo, aquela pessoa que vai fazer parte, independente do governo, né, do quadro de servidores da Prefeitura e que deveria evoluir na carreira, mas não tem carreira, porque não tem plano de carreiras e salários. E essa pessoa entra ganhando R$ 1.500. O enfermeiro ganha também cerca de R$ 2.000 e o médico entra ganhando R$ 2.093. Isso é um absurdo, né? Apesar de ter sido uma promessa do prefeito implantar o plano de cargos, carreiras e salários, isso não foi efetivado, o que demonstra que não é prioridade, e não foi prioridade nesses 4 anos de mandato, né, que vão completar em fim de dezembro, implantar o plano de cargos, carreiras e salários. Agora a gente não está nem no período mais que possa implantar o PCCS, tendo em vista a legislação eleitoral que coloca diversas proibições nesse período que antecede a campanha. Então isso é um absurdo, isso é um desrespeito com a população, um desrespeito com o servidor público que deveria ser valorizado, e a gente tem pessoas ali que não estavam ali para tirar dúvidas, não estavam ali para fazer um papel de posso ajudar, nem nada disso. Estavam ali de maneira orquestrada, de maneira combinada, enfim, com grupos de WhatsApp, para impedir a população de denunciar. E é um absurdo também que a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro tenha impedido, né? Porque na verdade essa primeira votação não foi para declarar, para pedir para caçar ou não caçar o prefeito, foi para autorizar um procedimento de investigação contra o prefeito, né? E isso os vereadores não permitiram também, né? Numa margem apertada, mas ficou demonstrado que a gente tem na Câmara de Vereadores também os guardiões do Crivella. E a gente precisa, na verdade, ter os guardiões dos cariocas, os guardiões do SUS, né? Isso tem feito muita falta. A gente tem que debater tanto na esfera executiva quanto na esfera municipal, poder legislativo e executivo do nosso município. A gente tem que debater políticas públicas de saúde. Nesse período de pandemia ficou provado mais do que nunca a importância do Sistema Único de Saúde. E a gente precisa, né, de ter pessoas comprometidas e pessoas também que entendam a necessidade da participação social, uma diretriz fundamental do Sistema Único de Saúde. O Sindicato dos Médicos, Alexandre, chegou a receber alguma denúncia, tanto de profissionais como de pacientes, a respeito desse cerceamento, antes de a TV Globo exibir a matéria na semana passada dando luz a mais esse escândalo? Bom, o Sindicato dos Médicos há muito tempo vem realizando denúncias, né? Tanto nas audiências que a gente faz nas nossas ações de mediação na Justiça do Trabalho, no Tribunal Regional do Trabalho, quanto ao Ministério Público do Trabalho, de situações de assédio. Não só o Sindicato dos Médicos, eu acho que isso é importante ressaltar. Os outros sindicatos da saúde, sindicato de enfermeiros, sindicato de técnicos e auxiliares de enfermagem, enfim, porque a gente tem feito uma luta conjunta, a gente entende que o SUS ele é construído de maneira conjunta, de maneira coletiva, né? Então, o que a gente tem visto é uma situação de assédio, né, nos trabalhadores. Eu acho que e a gente tem feito denúncias, né, mas muitas dessas denúncias carecem de material comprobatório, essas denúncias de assédio, porque o assédio muitas vezes é uma coisa muito velada, uma coisa muito difícil do trabalhador conseguir uma prova, né? Porque a não ser que a pessoa tenha uma testemunha, né, e que a testemunha também não se sinta ameaçada
ao denunciar, ou também não tem assediado a não denunciar, ou que a pessoa grave, o que é muito difícil a pessoa pegar exatamente naquele momento, fica muito difícil comprovar em muitas situações os assédios, né? Mas os trabalhadores da saúde há muito tempo sofrem assédio. Eu acho que esse modelo que a Prefeitura do Rio, inclusive o Estado, adota o mesmo modelo de terceirização com contratos precários, enfim, pejotização, ou seja, contratação por meio de pessoa jurídica, a contratação através de organizações sociais, isso facilita o assédio, né? Porque a gente não tem servidores ali estáveis, servidores com vínculo efetivo com aquele serviço, e a gente tem uma alta rotatividade. Quantos trabalhadores, durante as nossas greves, durante os nossos processos de reivindicação, não foram transferidos de setores, não foram demitidos? Muitos deles a gente conseguiu reintegrar com solicitações na Justiça do Trabalho, através das negociações, enfim, mas outras pessoas são denunciadas e são silenciadas, né? Muitas pessoas têm medo de denunciar, né? Porque tem os guardiões do Crivella, mas tem pessoas que estão em funções, né, de direção, em organizações sociais, enfim, que exercem também esse papel de cercear, de silenciar, né, de calar a pessoa que denuncia, né? Isso é um absurdo, porque a gente, na verdade, não está falando, a organização social faz o gerenciamento do serviço, mas aquele serviço não é dela, né? E a gente deveria tratar a coisa pública de uma maneira transparente, né? De uma maneira em que fosse participativa, mas isso não acontece, né? Parece que todo momento quem denuncia, quem se levanta contra essa situação que está colocada é silenciado e é perseguido, né, com demissão, com ameaças, você não vai conseguir um emprego em OS, enfim, tem todas as situações e a gente já viu isso acontecer e a gente tem denunciado e não vamos nos calar nessas situações que continuam, inclusive, a acontecer. Vocês cogitam tomar alguma atitude pela via judicial em relação a esse episódio, Alexandre? Os profissionais de saúde ficaram muito expostos neste caso. Bom, os sindicatos, né, a gente já realiza inúmeras denúncias há muito tempo sobre essa situação de assédio moral que os servidores sofrem, né, os servidores estatutários e também os servidores contratados por organização social. A gente também tem denunciado no espaço dos conselhos e a gente tem construído também ações junto ao Ministério Público, em especial ao Ministério Público do Trabalho, sobre essas situações, né, para a gente reverter essas situações de assédio, essas situações de silenciamento. Isso é inadmissível e a gente não se cala diante disso, né? E vamos dar andamento nessas ações e ressaltando sempre a importância, aliás, da participação dos usuários e o combate, né? O SUS ele é luta. O SUS ele foi construído com luta, foi construído com reivindicação, foi construído a partir de uma análise que o sistema anterior não funcionava, né? E para isso a gente teve que analisar, a gente teve que criticar, a gente teve que lutar, desconstruir aquele outro sistema, né? E a mesma coisa agora, o SUS ele não foi dado de graça, né? Como eu disse, o SUS ele é processo de luta, né? Então eu acredito muito no SUS e a gente tem que lutar para fortalecer o Sistema Único de Saúde, né? Fortalecer. A gente tem também muitas deficiências no SUS, mas a gente tem um SUS que, se a gente tem capacidade de dar resposta nesse momento de pandemia, né? Que a gente tem precisado tanto do serviço de saúde, é graças ao SUS, ao nosso Sistema Único de Saúde, que é a nossa fortaleza, e a gente tem que defender continuamente o SUS e o funcionalismo público, com a aprovação de planos de carreira, para que o servidor tenha a progressão que merece, o salário que merece, né? Mas principalmente para que a gente evite essas situações de perseguição, de assédio, porque o servidor ele tem a estabilidade, né? E que consegue também seguir os princípios da administração pública na sua prática profissional. E qual é a principal carência nos hospitais municipais aqui do Rio de Janeiro, Alexandre? Bom, temos recebido inúmeras denúncias, né, desde o início da pandemia. Enfim, as denúncias elas passam desde falta de recursos humanos, né, em que algumas unidades não tiveram incremento no quadro de RH, principalmente unidades da administração direta, como Souza Aguiar, Salgado Filho, Lourenço Jorge, enfim, que sofrem com a falta de pessoal, e a gente tem leitos fechados dentro das unidades da administração municipal, mas para além disso a gente tem denúncias, né, de falta de insumos, de falta de remédios. Isso
não acontece apenas em unidades hospitalares, né? A gente tem denúncias de falta de antibiótico, por exemplo, no Hospital Municipal Ronaldo Gazola, denúncia de falta de antibiótico em outros hospitais da rede, o Hospital Albert Schweitzer, enfim, e também de insumos, né? Lufas, a gente tem uma dificuldade em algumas unidades com os próprios equipamentos de proteção individual. Em relação ainda falando um pouquinho sobre a questão dos recursos humanos, a falta de recursos humanos, acho que é importante dizer que a gente teve no Rio de Janeiro, em 2017, uma diminuição de 184 equipes de saúde da família, 184 médicos a menos. Então, na atenção primária, a gente vive, que são as clínicas de família, né, que são a principal porta de entrada do SUS, é o serviço mais territorial, ou seja, a clínica da família que está ali do lado da casa da pessoa. A gente tem 184 equipes, né, que em 2017, aquele plano de reestruturação feito pelo Paulo Messina, né, liderado pelo Paulo Messina, então secretário da Casa Civil, ele fechou 184 equipes, 184 médicos a menos, 184 enfermeiros a menos, técnicos de enfermagem, menos ACS, enfim. E o que aconteceu foi uma diminuição na cobertura no município do Rio de Janeiro, que a gente tinha quase 70% de cobertura, a gente passou a ter cerca de 54%. E a gente ainda tem um problema muito grande na hora de cuidar das pessoas, tendo em vista que na atenção primária a gente faz um cuidado longitudinal, ou seja, em todas as etapas da vida da pessoa, o pré-natal, a puericultura, o adolescente, o hipertenso, o diabético, enfim. E a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer isso, dada as vacâncias, né? É importante dizer que as vacâncias, né, ou seja, aquelas equipes que não têm médico, né? E algumas delas não têm médico há mais de 3 meses, algumas não, muitas delas, né? E o que acontece é que a pessoa não consegue cuidar da sua doença crônica, não consegue realizar o pré-natal, enfim, realizar o seu cuidado. Isso é um absurdo e a gente tem que reverter. E essas vacâncias se encontram principalmente nas áreas que a gente tem uma maior dificuldade histórica de fixação de médicos. É importante dizer que os profissionais dessa área perderam o auxílio de deslocamento, né? Que é algo que dificulta ainda mais a fixação de profissionais de saúde nessas regiões. Falando um pouco agora sobre a pandemia de Covid-19 aqui no Rio, Alexandre, nós temos visto recentemente uma montanha-russa no número de internações pela doença no estado. Se 15 dias atrás a ocupação dos leitos tinha voltado a aumentar após um período de queda, nos últimos dias o que se vê é uma nova redução nos casos de coronavírus. Como é que se explica esse sobe e desce, Alexandre? Bom, o vírus ele ainda tem a capacidade muito grande de transmissão. A gente disse um R3, né? Uma pessoa com capacidade de transmitir em média para outras 3 pessoas, né? Isso tem variado de acordo com a localidade, enfim, mas em média é um R3. E a gente ainda tem muita gente que ou estava em isolamento e agora estão saindo do isolamento, estão se contaminando. As pessoas estão adotando num grau menor, né, as medidas de isolamento. Enfim, a gente tem visto a praia lotada, a gente tem visto o shopping lotado, o ônibus lotado, e tudo isso leva um aumento da contaminação, tendo em vista que são regiões e locais que concentram muita gente, né? E aí a pessoa vai, encosta numa escada rolante, coloca na boca, ou nos olhos, ou no nariz, e acaba tendo essa contaminação. Então a gente tem enfim, uma transmissão sustentada no Rio de Janeiro, né? E a gente tem os casos novos chegando. É importante dizer que o teste, né, tem demorado em média de 7 dias para ficar pronto. Então, quando a gente vê um resultado, a gente normalmente está olhando o resultado de pessoas que já estão infectadas há 1 semana, enfim, porque essa tem sido a média de tempo que tem demorado para os testes ficarem prontos aqui no município do Rio de Janeiro. Então, uma situação difícil, né? E as doenças elas se comportam dessa maneira, né? Com fases, enfim, de elevação do número de internação, diminuição, enfim. O importante é que no momento nós temos leitos, né, para cuidar das pessoas, enfim. Mas se a gente voltar para aquela situação que a gente estava em março, enfim, em maio, que a gente tinha 1.000 pessoas nas filas do sistema de regulação, a gente não vai ter leito para essas pessoas, né? Porque o estado do Rio de Janeiro, né, as unidades do estado já foram completamente desmontadas, né? Os hospitais estaduais, enfim, não estão recebendo.
E aí a gente tem que, até é importante ressaltar que o município, nesse sentido, né, tem mantido as unidades abertas, né? O Hospital Municipal Ronaldo Gazola, com os leitos abertos, enfim, os leitos CTI, nenhum leito lá foi desativado, né? Mesmo quando houve a diminuição de casos, o hospital de campanha do Rio Centro, que é da prefeitura, continua aberto, mas a gente tem visto o Estado se desresponsabilizando e tendo uma total falta de compromisso, não só com o município do Rio de Janeiro, mas com os municípios de todo o Estado, né? Que prometeu hospitais de campanha, não cumpriu, tem inúmeros leitos desativados e também não se esforçou para ativar esses leitos inativos da rede própria. Em que estágio da pandemia nós estamos aqui no Rio de Janeiro atualmente, Alexandre? Alguns chegaram a falar na possibilidade de uma segunda onda de infecções, mas a maioria dos especialistas fala que ainda estamos atravessando o primeiro estágio da doença. É possível se precisar o momento em que estamos aqui no estado? Nós não estamos numa segunda onda da doença, né? A gente ainda tem muitos casos, a gente continua com uma transmissão sustentada, né? As pessoas que estavam em isolamento, enfim, mas a gente não tem visto um pico, um aumento da transmissão da doença, a gente não está com aqueles hospitais lotados, enfim, mas não é por causa disso que a gente tem que descartar que possa acontecer uma segunda onda. Pode acontecer sim essa segunda onda, e aí o que a gente falou anteriormente, os municípios e o Estado têm muito precocemente desmontado os serviços, né? A gente tem visto em outros países do mundo um aumento do número de casos, até na própria Itália, enfim, países que a gente já tinha diminuído o número de casos, e agora esses casos voltam a subir, voltam a se elevar, e a gente precisa, na verdade, de ficar atento, né? E por isso é tão importante que a gente tenha serviços de vigilância, tanto no Estado, município e Ministério da Saúde, com fortes, enfim. E é importante a gente manter as medidas de isolamento. Também acredito que a gente está nessa primeira fase da doença nesse momento. A gente continua tendo os casos de transmissão, mas a gente não tem uma elevação significativa nesses números, enfim, e a gente ainda tem capacidade hospitalar instalada, né? Mas isso pode mudar a qualquer momento, já tendo em vista que esse vírus tem uma capacidade de infectar muito alta, né? E tem uma letalidade considerável. Então é importante a gente ressaltar as medidas de isolamento. Sei que está todo mundo exausto de ficar em casa, entediado, mas não é por causa disso que a gente pode abusar, ir para a praia toda hora, enfim, e realizar todas as atividades que a gente acha e achar que simplesmente a pandemia acabou. Na verdade, a pandemia não acabou. A gente tem que manter as atividades, enfim, as precauções, enfim, e as medidas de isolamento. Essa reabertura das atividades promovida pelas autoridades governamentais preocupa vocês do CIMED, Alexandre? As cenas que vimos nas praias no último feriado foram assustadoras. Uma aglomeração absurda de pessoas, isso sem falar nos bares e restaurantes. Parece que nós voltamos à normalidade. Como ia dizendo, essa aglomeração de pessoas que vem acontecendo é algo muito preocupante, né? Porque as pessoas passaram 4 meses em casa e agora querem sair para a rua como se não tivesse, se não pegamos até aqui, não vamos pegar agora, né? E na verdade isso não é uma realidade, né? E na verdade até quem já contraiu o vírus não existe nenhuma garantia que esse IgG, enfim, ele continue sustentado, enfim, circulante no sangue por tempo suficiente para conferir uma proteção. Então, já existem casos em estudos de reinfecção de pessoas pela Covid-19 e a gente tem que estar atento, né? Reforçando as medidas de isolamento, os profissionais de saúde utilizando bem os equipamentos de proteção individual para que a gente evite a contaminação de novas pessoas, que é o que a gente quer evitar. As praias, enfim, lotadas, clubes, festas clandestinas, tudo isso a gente tem visto acontecer. E, na verdade, é preciso que a gente volte, né, o que a gente já conversava desde o início, né, aquele senso de coletividade para que a gente consiga superar. De fato, a gente vai precisar de uma vacina ou de um outro meio para a gente superar, né? A gente estudando a história das pandemias, né, a gente pode sim ter uma segunda onda. E essa volta, enfim, tão intensa das atividades,
e das pessoas indo para o lazer, enfim, nas ruas, enfim, isso tudo favorece. É importante dizer que as indústrias e as empresas, elas estão voltando, mas estão voltando também porque precisam pagar os funcionários, precisam pagar suas contas, enfim. Não estou... Enfim, muitas pessoas faliram nesse período, mas eu acho que é importante, e aí eu falo em relação ao micro e pequeno empreendedor, a gente deixar claro que o governo federal não tomou medidas efetivas para a preservação do emprego nessas empresas e para suporte desses micro e pequeno empresários. O governo deu o auxílio emergencial, enfim, de R$ 600, algo que, ao meu ver, é insuficiente. Agora já vai ter diminuição desses valores, mas não deu nenhum suporte significativo para esses empresários, né, que são pessoas que geram emprego, são pessoas que produzem e que deveriam ter tido um suporte maior, né? E aí se sentem fortemente pressionados a reabrir, né, e pressionam, inclusive, os governantes, os vereadores, enfim, para conseguirem reabrir seu comércio, enfim, justamente para o governo federal, que é quem tem a maior parte do orçamento, né, público do Brasil, não tomou nenhuma medida concreta e efetiva para ajudar essa população. Agora, com esse afastamento do Wilson Witzel do governo, Alexandre, já se fala que o governador em exercício Cláudio Castro pretende trocar parte do seu secretariado, o que incluiria o secretário de Saúde, Alex Busquet. De que forma mais essa mudança no comando da secretaria poderia afetar o combate à pandemia, Alexandre? Tenho acompanhado esse debate, inclusive tive uma reunião com o secretário Alex. É uma situação muito difícil essa troca constante de gestor na saúde, né? Porque isso muitas das vezes implica em descontinuidade, né, das políticas públicas. Espero que haja, na verdade, uma mudança no sentido de conseguir, de fato, prover assistência para todo mundo, que o Estado assuma seu papel de protagonista nesse momento de pandemia, né? Já que a gente tem muitos municípios de pequeno e médio porte que têm sofrido muito, em especial por causa da ausência do Estado e do governo federal no suporte à pandemia. Bom, a Secretaria de Estado de Saúde, apesar de a gente ter tido alguns encontros com o Alex, a gente tem tido uma dificuldade muito grande de diálogo, enfim, a gente inclusive teve que ingressar na Justiça do Trabalho para assegurar o pagamento de diversos trabalhadores. Então é necessário que esses contratos sejam investigados, que tenha imediatamente fim, né, desse modelo precário de gestão da saúde, que é a contratação de organizações sociais, e que seja implantado imediatamente o plano de cargos, carreiras e salários que já está aprovado dos servidores estaduais, mas que o servidor, aliás, o ex-governador, ele se nega a implantar. Enquanto isso, no governo federal, seguimos com o ministro interino da Saúde há quase 4 meses, Alexandre. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que ficou com a pecha de genocida por defender o uso da cloroquina no tratamento da doença e disse que o remédio poderia ter salvo 40 mil vidas. E parece que o presidente continua em seus devaneios irresponsáveis. Olha, sinceramente, eu não sei quem orienta o presidente Jair Bolsonaro para ele continuar falando de cloroquina, mas a cloroquina, na verdade, é a tábua de salvação do Bolsonaro, né? Era, né? Pelo menos naquele momento em que a pandemia estava, enfim, com várias pessoas na fila de regulação, a gente estava ainda bem assustado, não que estejamos despreocupados agora, né? Mas naquele primeiro momento ele falou da cloroquina, e, na verdade, o que os estudos nacionais e internacionais comprovam é que ela não tem efeito algum em diminuição da letalidade, ou seja, as pessoas infectadas que vão morrer, né? Não diminui a transmissão e, na verdade, não tem efeito algum. Na verdade, a pessoa fica sujeita a efeitos colaterais da cloroquina, o que é muito preocupante, né, ao nosso ver. O governo ele deveria se pautar em questões técnicas, enfim, medicina baseada em evidências, e isso a gente não tem visto essa consultoria. A gente tem um general que nada entende de saúde, como ministro da saúde, e, na verdade, a gente não tem visto políticas públicas concretas, aliás, a gente não tem visto diálogo com a sociedade, diálogo com as instituições e com a comunidade científica de uma maneira geral, né, que a gente deveria
avançar, principalmente nesse momento de pandemia. Como eu disse no início, o SUS é participação, né? O SUS é ouvir profissionais, ouvir usuários, ouvir gestores, enfim, e não tenho visto esse general dialogar com ninguém e não tenho visto o governo federal tomar medidas concretas de apoio aos municípios e aos estados, né? Parece que simplesmente lava as mãos, não executa completamente o orçamento para a Covid-19 e acha que está tudo bem, né? O presidente sai, a gente vê todo dia o presidente fazendo aglomeração, sem máscara e incitando que as pessoas façam o mesmo, minimizando a Covid-19 e a população, enquanto isso, a gente tem mais de 100 mil mortos no nosso país, inclusive muitos deles profissionais de saúde que estavam ali na linha de frente cuidando de outras pessoas. Então o que a gente precisa é que respeite os profissionais de saúde, respeite a vida. Para terminar, Alexandre, ficamos sabendo na última terça-feira que os testes daquela vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford, em parceria com a farmacêutica AstraZeneca, foram suspensos após as suspeitas de reação adversa séria em um participante do estudo. Essa vacina está sendo testada aqui no Brasil e em outros 5 países. A população deve se preocupar depois dessa notícia? O quanto esse episódio pode atrasar os testes para o desenvolvimento de um imunizante contra o novo coronavírus, Alexandre? Bom, isso é algo natural em toda a pesquisa, né? E essa pesquisa tem se demonstrado muito séria, né? É uma pesquisa que já teve fases anteriores, enfim, e que não com humanos, enfim, e que agora ela está sendo testada com humanos no número maior, aliás, e a gente vimos algumas reações adversas, enfim, mas não é pelo que está indicado, enfim, num número significativo de pessoas. Tudo isso, em toda pesquisa, quando isso acontece, você pausa a pesquisa, você tem que ter um grupo de pesquisadores, enfim, independentes, verificando, né, qual é essa reação, por que aconteceu essa reação, enfim, já que se a gente for produzir vacina para toda a população do mundo, enfim, ou então para boa parte da população mundial, a gente quer que tenha um menor número de reações adversas possíveis, ou que pelo menos a gente identifique quem pode ou quem não pode tomar essa vacina, né? Então é preciso fazer essa identificação do que levou a essa reação adversa, né? Para que justamente a gente possa minimizar. É uma vacina que, ao que tudo indica, nas fases anteriores tem sido bastante otimista. Acredito que a gente vai atrasar mais 2 ou 3 meses por conta dessa pausa, né? Mas é uma pausa necessária justamente para garantir a segurança da população que mais para frente vai receber essa vacina. Alexandre Telles, muito obrigado por mais essa entrevista aqui para nós no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Eu que quero agradecer o convite novamente, dizer que o Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro está sempre disponível, e também colocar a nossa instituição a serviço, né? Quem quiser entrar em contato, temos nosso site, nosso e-mail, enfim, presidência@sinmedrj.org.br, estamos à disposição e na luta em defesa da vida, em defesa dos médicos, em defesa do Sistema Único de Saúde. Um abraço. Conversamos aqui com o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, o SINMED-RJ, Alexandre Telles. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e professor aposentado da Universidade Federal Fluminense, Williams Gonçalves. Williams Gonçalves, bom dia. Bom dia. Williams, muito obrigado por mais uma vez você estar conosco aqui no Faixa Livre. Williams, parece que as eleições presidenciais nos Estados Unidos, que até pouco tempo estavam mais para uma vitória do candidato democrata Joe Biden após a pandemia, também aqueles episódios de violência policial contra negros que desgastou o atual presidente Donald Trump, além dos seus posicionamentos ofensivos, passaram a ficar indefinidas. A diferença entre eles se reduziu e até a abertura das urnas em novembro, muita coisa ainda pode acontecer. A que você deve esse avanço do Trump nas pesquisas de intenção de voto, Williams?
Bom, em primeiro lugar, quero dizer que é uma alegria participar mais uma vez do programa Faixa Livre. É um prazer muito grande estar com todos vocês. Bom, a respeito da situação política dos Estados Unidos, só há uma palavra para defini-la, né? Confusão. Confusão e, sem dúvida alguma, o principal responsável por essa confusão tem sido o senhor Donald Trump. O presidente Donald Trump foi eleito suscitando uma série de problemas, foi eleito surfando nas fake news, né? Apresentando uma série de questões que para muitos ou para a maioria soaria absurda, mas que teve o poder, né, de mobilizar uma parte da população norte-americana, né? Eleitores do Partido Republicano apresentaram-se muito satisfeitos, muito tranquilamente a favor do que o Donald Trump vinha dizendo, né? Algumas coisas, vamos admitir, algumas coisas reais, algumas coisas certas, mas outras completamente estapafúrdias, como, por exemplo, a construção do muro contra a imigração mexicana, né? E o que eu falo de certo seria interromper as guerras, né? Donald Trump, quando eleito, não promoveu mais guerras, né? Mas ele se alimenta disso, né? Ele se alimenta dessa confusão e, ao contrário da expectativa geral de que ele não conseguiria se reeleger, ele se colocou no páreo, né? Ele tem uma expectativa de vitória com base nessa confusão que ele promove, com essas ameaças, com as notícias completamente estapafúrdias, né? E isso tem levado, como eu disse antes, a uma situação inédita, que é o do questionamento das instituições. Para que os nossos ouvintes tenham uma clareza maior a respeito do que eu quero dizer, né? É o seguinte: no Brasil, por exemplo, vamos falar do Brasil, né? Aqui nós tivemos golpes de Estado, né? Nós tivemos golpes de Estado, né? Tivemos um recente, né? Em que as instituições são aviltadas, né? Tivemos o golpe de 64 e recentemente tivemos outro, né, num claro desrespeito às instituições. Nos Estados Unidos nós não temos isso, né? Olhando, vislumbrando a história norte-americana, nós não temos golpes de Estado. Em compensação, nós temos assassinato de presidentes, o que é o equivalente ao golpe de Estado, né? Se não está satisfeito com o presidente, ao invés, né, de dar um golpe, se mata o presidente. Mas, ao matar o presidente, se preserva as instituições, né? E o que o Trump está fazendo hoje é colocar em questão as instituições, né? Quando ele levanta a possibilidade, né, de revolução comunista nos Estados Unidos, quando ele levanta a possibilidade de uma guerra civil, né, quando ele intervém, né, no domínio jurídico, quando ele invade as instituições, ele está colocando em dúvida, ele está erodindo, ele está sovacando as instituições dos Estados Unidos. Portanto, nós temos um quadro bastante nebuloso, né? Não se trata de uma mera expectativa de quem vai ganhar uma eleição, mas a expectativa de como essa eleição se processará, né? E o que acontecerá, né, a seguir a essa eleição. E podemos dizer que isso é uma coisa nova dos Estados Unidos. As convenções partidárias que aconteceram no mês passado também podem ter influenciado esse cenário, Williams? Bom, as convenções partidárias, elas fazem parte do processo, né?
Inclusive, neste ano de 2020, elas foram até, vamos dizer, restringidas em virtude da pandemia, né, que não permitiu que se fizesse grandes festas, grandes reuniões. Mas as convenções partidárias nos Estados Unidos costumam ser muito concorridas, e no passado, inclusive, com problemas, né? Eu lembro da convenção que indicou o Richard Nixon lá no final dos anos 60, que foi houve uma grande mobilização, com confronto com polícia em Chicago, tudo isso. Então, as convenções fazem parte desse processo, a escolha que os dois partidos fazem de seus candidatos são sempre mobilizadoras, né? Agora, Williams, o Donald Trump, se reeleito, teria condições de repactuar os Estados Unidos? O país norte-americano anda muito dividido entre aqueles ultraconservadores que se dizem defensores da família e dos interesses nacionais e aquele grupo que defende as pautas identitárias e as liberdades individuais. O Trump é o nome certo para promover essa união nacional? Aliás, e o Biden? Também seria a melhor figura para essa empreitada? No meu entendimento, qualquer que seja o eleito, seja Biden, seja Trump, os Estados Unidos continuarão numa situação de confusão. Esses conservadores, né, como o Trump, eles não criaram uma situação, né? Eles são a expressão de uma situação, né? Quer dizer, o Trump, o que eu quero dizer é que o Trump soube, né, captar, né, um estado de espírito que não é só nos Estados Unidos, aquilo que muitos têm chamado de onda conservadora, né? Quer dizer, de onde saiu essa gente, não é, que duvida da esfericidade do nosso planeta, que diz que a Terra é plana? De onde saiu essa gente, não é, que não quer saber de vacinas imunizadoras? De onde saíram essas pessoas? Elas não foram inventadas pelo Trump, né? O que o Trump fez foi, vamos dizer assim, dar expressão a esse sentimento, né? Então, essa religiosidade estranha, né, que nós vemos em toda parte, nos Estados Unidos, no Brasil também, esse preconceito racial exacerbado, né? Enfim, todas essas coisas que são contrárias, né, à civilização, né? São todos movimentos, sentimentos que contrariam, né, o esclarecimento, que contrariam as luzes, né, que contrariam a pauta dos estados liberais, né? Isso é difícil, né, dizer assim, né, de onde saiu, mas com certeza não foi o Trump quem inventou. O que ele tem feito, e outros têm feito em outros lugares, é dar uma amarração política a isso, né? Traduzir isso num projeto político para alcançar o poder, né? E isso não vai ser desfeito. Isso não vai ser desfeito, né? Quer dizer, muita gente se surpreende como é que um país, né, como é que uma sociedade que elege um Barack Obama, né, na eleição seguinte elege um Donald Trump, né? Mas me parece que
a eleição do Donald Trump tem muito a ver com a eleição do Barack Obama. É como se fosse uma reação, né? Uma reação violenta da sociedade que não se conforma de ter sido governada pelo Barack Obama, né? Vamos lembrar que o Donald Trump afirmou na sua plataforma, né, que ele desfaria tudo que o Obama fez. E o nosso presidente aqui imitou, né? Seguiu o mesmo caminho, né? Foi pela mesma cartilha, pela mesma bula, né? Prometeu desfazer tudo o que os governos anteriores haviam feito sob o argumento absurdo, exótico, né? De que eram medidas comunistas, que havíamos sido governados por comunistas e era necessário desfazer o comunismo. Isso é uma coisa assim que causa em muitos, né, uma perplexidade enorme. Porém, estranhamente, isso encontra eco. Pois bem, foi isso que aconteceu nos Estados Unidos. Aqui aparece alguém dizendo que vai desfazer, ou que iria desfazer tudo que os comunistas fizeram. E nos Estados Unidos o que o Obama fez, mostrando, né, que esses são governos vingativos, né, que tem uma pauta exclusivamente negativa de desfazer tudo o que se fez. Agora, o Trump é um catalisador disso, né? E me parece, portanto, né, que o resultado da eleição não vai acabar com isso, né? Como é que uma vitória de um dos dois, do Trump ou do Biden, pode influenciar a relação com o Brasil de Jair Bolsonaro, Williams? O resultado da eleição vai influenciar, né? Vai influenciar sem dúvida alguma, porque o governo Bolsonaro criou uma situação junto ao governo Trump, né, que não há como não haver influência ao fim da eleição, porque nós temos uma relação com os Estados Unidos hoje que é uma relação de completa sujeição, de completa submissão, né, baseada, né, não em relações dos interesses dos estados, mas baseado na adoração que o senhor Jair Bolsonaro e seus filhos têm pelo Donald Trump, né? Não é admiração, é algo muito mais intenso, é uma adoração. E, curiosamente, esse sentimento ele não é correspondido, né? Porque o Donald Trump ele não se preocupa muito com o Brasil, não se preocupa muito com o presidente Jair Bolsonaro. Haja vista que toda vez que ele decidiu tomar uma medida que de alguma maneira contrariava o interesse do Brasil, ele sempre tomou essa decisão e sempre com um sorriso, né? Sem hesitar, nunca teve, né, qualquer problema em fazer isso, né? E curiosamente a adoração persiste, né? É uma relação assim muito estranha, uma coisa muito esquisita, né? Completamente fora, né, dos manuais de estudo de política externa, de relações internacionais. Nunca ninguém viu uma coisa dessas, né? Quer dizer, uma sabugice desse nível, né? Nessa escala, né, interestatal é uma coisa realmente inédita, né? Agora, se a vitória do Trump não muda nada, né, a vitória do Biden sim, né? A vitória do Biden sim, porque o presidente Jair Bolsonaro e seus filhos não terão mais a quem adorar, né? Não sei se eles se disporão, né, a dar manifestações, a dar declarações como as que ele deu
para o Alberto Fernandes na Argentina. Não sei se ele vai chegar a tanto, se ele vai ter coragem para fazer isso, de hostilizar pessoalmente, né? E com o presidente da Argentina ele fez, com o presidente da Venezuela ele também fez, né? Resta saber se ele terá tupete para fazer isso com o presidente dos Estados Unidos. E por outro lado, o seu Ernesto Araújo e o seu Itamaraty terão que se adequar, não é? Vai ter que dar um jeito, né? O Ernesto vai ter que pegar aqueles livros de filosofia dele lá, dar reler aquilo tudo e produzir um discurso qualquer, né, que ajuste as relações do Brasil com os Estados Unidos sob um governo democrata. Quer dizer, considerando que o governo democrata dos Estados Unidos é o governo das ONGs, né, o governo das ONGs ambientalistas, das ONGs defensoras dos direitos humanos, defensora do direito dos negros, contra o racismo, contra a discriminação contra as mulheres, enfim, tudo aquilo que o senhor Ernesto Araújo tem horror, não é? Portanto, ele vai ter que dar um jeito, não é? Um jeito qualquer de se haver com isso. Seria até curioso, não estou torcendo abertamente para o Biden, nem para o Trump, sou apenas um espectador, né? Um espectador crítico, mas não por outras razões, mas por essa seria até muito engraçado ver o senhor Ernesto Araújo fazendo esse exercício intelectual depois de tudo que ele disse. Mas respondendo objetivamente a sua pergunta, né, vai haver impacto, sim, vai haver interferência, sim, não há a menor dúvida. A situação anda muito difícil na Bielorrússia, Williams. Temos visto já há bastante tempo uma série de protestos com milhares de participantes na capital Minsk, que contestam a reeleição do presidente Alexander Lukashenko. A polícia por lá tem agido com violência, levando muitos manifestantes presos. O cenário por lá só se agrava. Como é que você tem analisado esse quadro lá na Bielorrússia? Olha, o que me parece é que nós não podemos entender a situação da Bielorrússia, né, apenas do ponto de vista político-eleitoral, não apenas confrontando o autoritarismo do presidente reeleito com a expectativa democrática da oposição, né? O enquadramento ali é outro, né? A questão ali remete a uma luta, né, política, uma luta geopolítica entre a Rússia e os Estados Unidos e a OTAN. O presidente da Bielorrússia é um sujeito, é um ditador, um sujeito autoritário, né? Não há ninguém que vá defendê-lo classificando-o como um democrata. E as eleições foram fraudadas mesmo, não precisa nem ir à Bielorrússia para constatar isso. Agora, o que está em jogo, de acordo com o que eu disse antes, ele é um ditador, não é? Ele é um autoritário, e é um autoritário ligado à Rússia, né? Enquanto a oposição, né, tem sido investida, tem sido apoiada, né, pela Polônia e pelos Estados Unidos, quer dizer, Polônia como um agente dos Estados Unidos, né? Então, o que nós temos ali é uma queda de braço,
né, entre os interesses geopolíticos da Rússia, que não admitem, quer dizer, o avanço de aliados dos Estados Unidos e da OTAN junto às suas fronteiras, e, de outro lado, né, os Estados Unidos e a OTAN querendo pôr abaixo governos aliados da Rússia. Então temos ali uma queda de braço, né? E quem sofre com isso, nessa briga da água com o rochedo, é o marisco, é o povo da Bielorrússia. E qual é o papel do presidente da Rússia, Vladimir Putin, nesse caos que se estabeleceu no território que fazia parte da antiga União Soviética, Williams? Como é que ele pode ajudar a acalmar os ânimos por lá? Bem, como eu já disse, né, ele não está, vamos dizer assim, muito preocupado em acalmar os ânimos. Ele está preocupado, não é, em fazer valer o resultado das urnas e manter o presidente eleito, por mais autoritário que seja, né? E o pleito da oposição, como eu disse, é apresentado como mais uma etapa, como mais um capítulo das revoluções coloridas em que os Estados Unidos, a OTAN, os agentes da CIA, né, fomentam a revolta contra os aliados da Rússia. Essa é a perspectiva do Putin. É assim que ele vê as coisas. Portanto, a questão não é resolver a questão democrática. A questão é pôr um fim nessa disputa, confirmando a eleição do presidente. Por falar em Putin, Williams, o seu opositor, Alexei Navalny, deixou o coma induzido esta semana após ser vítima de um suposto envenenamento antes de um voo que tinha como destino a capital Moscou. O ativista ainda segue internado em Berlim, na Alemanha. Como é que esse episódio afeta o governo de Putin, Williams? Há uma série de denúncias que apontam o presidente como culpado por ordenar o suposto envenenamento. Ao que tudo indica, né, houve uma ação violenta para calar essa voz da oposição, né? E não é a primeira vez que as coisas são resolvidas dessa maneira. No início dos anos 2000, nós tivemos, né, uma situação semelhante, em que um jornalista muito crítico de Putin apareceu envenenado, não é? Portanto, isso é uma característica da política local, não é? Mas não me parece que isso faça estremecer o governo do Putin, não é? Parece mais um acidente de percurso, embora por mais estranho e brutal que isso possa nos parecer. Para encerrar, Williams, como é que você caracterizaria o regime colocado na Rússia neste momento? O Vladimir Putin está no poder desde 1999 como primeiro-ministro, depois assumiu a presidência em 2000 e tem planos de seguir no cargo até 2036. Isso é saudável para o país, na sua opinião, Williams? Nós temos que colocar o governo do Putin em perspectiva, né? Antes de apresentarmos alguma sentença, algum veredito, não é? Nós sabemos qual é a história da Rússia recente, não é? A Rússia é o mais importante país do que restou do colapso do Estado Soviético. E com o fim do Estado Soviético, nós tivemos um governo russo, né, liderado pelo senhor Boris Yeltsin, que promoveu um descalabro, levou a Rússia a um verdadeiro caos, não é? A transição da economia centralmente planificada para a economia de mercado beneficiou um grupo pequeno de oligarcas e transformou a Rússia num pandemônio, né? O senhor Boris Yeltsin era um presidente da República que apresentava-se publicamente embriagado, né?
Quer dizer, perdeu completamente o controle. E foi nesse contexto que surgiu a liderança do presidente Putin. Né? A situação com Eltsin foi tão terrível que ele próprio renunciou e indicou o Putin como uma pessoa capaz de colocar a casa em ordem. Né? E o Putin, né? Ele nutre um sentimento nacionalista muito, muito forte. Né? Isso é uma coisa, vamos dizer, que nós não conhecemos muito, mas que na Rússia é muito intenso, né, o sentimento nacionalista em decorrência da história da Rússia, né, das invasões que a Rússia sofreu, de Napoleão, de Guilherme II, de Hitler. Né? Quer dizer, portanto, é um país muito suscetível, né, do ponto de vista nacionalista. E o Putin, na reorganização que ele fez da economia, ele cometeu um ato, né, que foi para a elite norte-americana imperdoável. O Putin impediu a desnacionalização do petróleo da Rússia. Como todos nós sabemos, a exportação de petróleo é um dos fatores mais importantes de ingresso do Estado russo. Né? A Rússia depende grandemente das exportações de petróleo, sendo ela uma grande produtora de petróleo. Né? E o governo do Boris Yeltsin encaminhou, né, vamos dizer assim, um processo de desnacionalização, em favor, naturalmente, das empresas norte-americanas. O Putin impediu isso, né, por entender que o petróleo é um ativo, né, fundamental, estratégico para o Estado. Ele não permitiu a desnacionalização. Né? Isso irritou profundamente a oligarquia norte-americana, né? Que contava com a aquisição das refinarias, da extração do petróleo russo, o que significaria multiplicar a riqueza dessa oligarquia norte-americana, como também neutralizar estrategicamente a Rússia. Ora, o Putin impediu isso. Né? Ele, portanto, manteve o petróleo russo e, mais do que isso, né, colocou como projeto seu, né, fortalecer a Rússia e fazer com que a Rússia voltasse a ser um ator político importante no processo decisório internacional. E assim tem sido. A Rússia dispõe de um aparato militar nuclear apreciável, né? Mantém o seu assento permanente no Conselho de Segurança da ONU e junto com a China articula uma nova ordem internacional. Quando se comemorou agora, há pouco tempo, o fim da Segunda Guerra Mundial, os 75 anos da Segunda Guerra Mundial, o Putin pronunciou um discurso em Jerusalém que se tornou um discurso histórico, né? Lançando a proposta de uma nova reunião semelhante àquela havida no final da Segunda Guerra, em Alta, em Potsdam, e depois em Dumbarton Oaks, quando se organizou a ONU, para reorganizar a ordem internacional, para firmar um novo pacto,
né? Portanto, o Putin tem lá os seus problemas com a oposição, né? Isso é público e notório, mas, né, uma parte significativa, expressiva da população russa entende que o Putin é um defensor da Rússia, é um defensor do seu povo, e isso e das riquezas do país, e isso acaba pesando grandemente, né? O nacionalismo do Putin é inquestionável, né? Portanto, é um personagem, vamos dizer, fascinante, né? Pelas contradições que apresenta e pelo prestígio que ele goza junto ao seu povo, apesar, né, desses problemas que ele tem com a oposição, que não se conforma com a sua posição diante de determinadas pautas liberais internacionais que ele considera que não são adequadas às tradições culturais da Rússia. Williams Gonçalves, muito obrigado por mais uma vez se dispor a conversar conosco aqui no programa. Eu te desejo um bom dia de trabalho e deixo um abraço. Como eu disse no início dessa nossa conversa, é sempre um prazer muito grande participar do Faixa Livre. Um abraço a todos, um bom dia e até a próxima. Conversamos aqui com o professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e professor aposentado da Universidade Federal Fluminense, Williams Gonçalves. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem mais uma vez conosco aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!